E se eu disser a palavra Exu, o que vem na sua cabeça? Chifre, tridente, inferno? Pois é, essa imagem não nasceu da espiritualidade, ela nasceu do medo. Na série O Véu, a gente fala sobre como símbolos espirituais foram distorcidos ao longo da história para controlar consciências. E talvez nenhuma figura tenha sido tão distorcida quanto Exu. Exu não é demônio, Exu não é diabo, Exu não é entidade do mal. Exu é um princípio espiritual antes de ser uma entidade. Exu representa movimento, a comunicação, a troca, a ponte entre mundos. Onde existe caminho, existe Exu. Onde existe escolha, existe Exu. Exu governa encruzilhadas, decisões, causa e consequência, palavra, ação e retorno. Ele não cria o bem nem o mal. Ele responde à consciência de quem chama. Exu não pune, Exu devolve. Porque Exu é livre e tudo que é livre assusta sistemas de controle. E então, durante a colonização, tudo que não se encaixava no padrão europeu cristão foi rotulado como demoníaco. Era mais fácil chamar de diabo do que entender um símbolo que fala de escolha, responsabilidade e consequência. E agora, preste atenção. Antes de qualquer imagem criada pela religião ou pelo medo, é importante entender uma coisa. Exu não nasce como demônio, nem como personagem espiritual. A palavra Exu vem das tradições de Yorubás e se refere primeiro a um princípio universal, não a uma entidade específica. Exu representa o movimento da vida, a comunicação entre planos, as escolhas, as trocas, os caminhos e as encruzilhadas, tanto externas quanto internas. Por isso, Exu sempre aparece onde existe decisão, passagem, mudança, causa e consequência. E o princípio? O princípio é universal, o nome não. Esse princípio existe em praticamente todas as culturas e o que muda é o nome e a roupagem simbólica. Sempre que tradições falam de mensageiro entre mundos, guardiões de portais, forças que testam escolhas, energias que movem o destino, ela está falando da mesma função espiritual que, na cultura Yorubá, recebeu o nome de Exu. E Exu tem 3 níveis de compreensão. E aqui, onde quase todo mundo confunde. Exu como princípio, ou seja, nesse nível, Exu não é um ser, não tem forma, não tem moral, é uma lei espiritual, nada acontece sem movimento, troca e comunicação. Exu como arquétipo, aqui Exu se manifesta como símbolo, o guardião da escolha, o que testa a consciência, o que revela intenção, não pune, espelha. E aqui, onde quase todo mundo confunde, Exu como princípio, ou seja, nesse nível, Exu não é um ser, não tem forma, não tem moral, é uma lei espiritual, nada acontece sem movimento, troca e comunicação. Exu como entidade, sim, existem entidades espirituais que trabalham nessa vibração e função, mas elas não são princípio inteiro, são expressões específicas dele. O erro foi transformar a função em personagem absoluto. Agora vem a grande distorção. Quando esse conhecimento chegou ao Ocidente, o símbolo virou literal, o arquétipo virou figura do mal e o medo virou narrativa religiosa. Tudo o que representava liberdade, escolha, sexualidade, movimento, autonomia foi rotulado como perigoso ou demoníaco. Agora vamos falar da confusão entre Exu e egrégoras, porque aqui existe uma diferença enorme entre o princípio Exu, entidades de trabalho, e egrégoras densas criadas pelo medo humano. Muita coisa que as pessoas chamam de Exu maligno, na verdade são formas, pensamentos, vícios emocionais e projeções humanas. E aqui é importante você entender, Exu não cria caos, Exu revela o caos que já existe. Ele não destrói caminhos, ele mostra as consequências. Exu não é o mal, é o ponto onde a consciência precisa decidir quem ela é. E agora um alerta importante, sem passar pano. Sim, existem trabalhos densos. Sim, existem intenções negativas, mas isso não define Exu, define a consciência de quem usa. E Exu é o espelho mais honesto da espiritualidade. Se você chega com vontade, ele responde com verdade. Se você chega com manipulação, ele devolve manipulação. Por isso, ele incomoda. Exu não é luz e nem sombra, ele é o limiar. E quem não aceita a própria sombra, prefere chamar de demônio aquilo que revela escolhas. Talvez o medo de Exu seja, no fundo, o medo de assumir responsabilidade. Isso mesmo, porque Exu não te salva. Ele te coloca diante da encruzilhada e pergunta, qual caminho você vai escolher? E sabe de uma coisa? Exu nunca foi o problema, a distorção sempre foi. E lembre-se,
Ninguém vai caminhar por você, mas eu vou caminhar com você. E eu estou aqui e vou continuar trazendo conteúdos que rasgam o véu e dissipam a ilusão. Tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Te vejo no próximo vídeo.